Muito bem, Espaço Santa Casa desta semana, nós estamos com a Sabrina Saraiva Mangolin, ela que é hematologista. Hoje a gente vai falar sobre a leucemia, tirar as dúvidas, também fazer uma convocação, né, da população para participar desse Fevereiro Laranja. É mais uma daquelas campanhas que nós fazemos durante todo o ano, né? Um mês, uma cor, para a gente falar sobre um tema de saúde, claro, pensando em você, para você ficar atento, cuidar da sua saúde. E hoje o nosso assunto é leucemia. Mas explica, começa pra gente, doutor, explicando o que é a leucemia e quais são os tipos mais comuns. Bom dia. Certo. Bom dia, obrigada pelo espaço. Bom, leucemia é uma proliferação das células brancas, dos glóbulos brancos na medula óssea, né? Então, de maneira desorganizada. Então, a gente tem uma ocupação da fábrica do sangue, que é a nossa medula óssea, por células doentes, que são os glóbulos brancos doentes, né? E acabam interferindo na produção do sangue normal, tá? Então, a gente tem, com isso, um acúmulo dessas células doentes, né? E deixando de produzir as células saudáveis. E aí que a gente tem todo o quadro clínico de algum tipo de leucemia, né? Existem dois grandes tipos, basicamente. A gente fala das leucemias agudas e das leucemias crônicas, que são tipos bem diferentes, né? Então, na leucemia aguda, a gente tem um quadro mais grave, de um curso mais rápido, né? Então, a gente tem um quadro de febre, aquela anemia súbita, inesperada, a gente pode ter sangramentos, então isso relacionado à leucemia aguda. Inclusive, a leucemia linfóide aguda é o câncer mais comum na infância, né? E a gente tem as leucemias crônicas, que é um outro tipo, um outro grupo de doenças, que pode ser assintomático, sem sintoma nenhum, ou um achado no exame ali de rotina, enfim, até casos que realmente a gente precisa tratar. Então é um grupo heterogêneo de doenças, mas que tem suas características e sua gravidade, né? Então, esses seriam os principais sintomas da leucemia, sintomas que já podem acender um alerta, doutora? Isso, quando a gente fala em leucemia aguda, é isso, né? O esperado é anemia súbita, então é uma anemia que de repente aparece, né? O paciente se sente cansado, traz aquela fadiga mesmo, né? Intolerância a exercício, né? Sangramento com manchas roxas no corpo de maneira também difusa, de maneira muito importante, sangramento na gengiva, sangramento de nariz, mas de maneira muito rápida, muito difusa, né? Posso ter aumento do baço também, isso a gente detecta no exame físico. As ínguas, né, que são os aumentos dos gânglios, também detectado em exame físico. Isso tudo de maneira muito rápida, quando se fala da leucemia aguda. E o diagnóstico ele é feito de que forma, doutor? A suspeita vem através do hemograma, que é um exame simples, rotineiro e acessível, né? A gente tem isso em qualquer setor de saúde, né? Em qualquer instrumento aí de saúde, equipamento de saúde, a gente tem acesso a um hemograma. E a confirmação realmente vem dentro da área da hematologia, com o médico especialista, através de exame específico da medula óssea. Certo. E tem um grupo específico, um grupo de risco que pode desenvolver essa doença, doutora? Meg, a gente sabe que a exposição a ser portador de HIV, tem alguns tipos de vírus, né? O HIV, hepatite C, o HTLV, que é um vírus muito próximo ali ao HIV, são fatores de risco, né? Então, esse é um grupo que a gente olha com um pouco mais de cautela, mas não é exclusivo de forma nenhuma esse grupo, né? Então, exposição, por exemplo, à quimioterapia. Então, alguém que já tenha feito um tratamento prévio quimioterápico, exposição a benzeno por longo período. Então, tem algumas situações que realmente aumentam o risco de desenvolver uma leucemia. Bom, a gente falou então do diagnóstico de um grupo, mas ela tem cura? Como que é feito esse tratamento? É acessível também esse tratamento, doutor? O tratamento tem cura, tem proposta de cura, né? Então a gente tem que lembrar desses dois grupos, então o tratamento muda um pouquinho, né? Então quando a gente fala das leucemias agudas, é um tratamento dentro do hospital, internado nessa primeira fase, né? É quimioterapia, uma quimioterapia intensiva, né? São alguns dias de quimioterapia, é um tratamento longo, né? Então são meses realmente de tratamento. Eventualmente tem a indicação de transplante de medula óssea, então nem todos os pacientes têm essa indicação, mas alguns passam por ela para efetivamente ter a possibilidade de cura, né? Quando a gente fala das leucemias crônicas, que é um grupo mais heterogêneo dessas doenças, a gente tem casos de nem precisar de tratamento, né? Apesar de estar falando de uma leucemia, às vezes a gente nem indica tratamento num primeiro momento. Existe a possibilidade de tratar com comprimido em casa, né? De maneira crônica, né? Ou eventualmente, dependendo da fase da doença, tratamento na veia também, quimioterapia na veia, tá? Mas todos com proposta de cura, proposta de manter uma sobrevida com qualidade, né? Que é o que a gente busca. Doutora, você citou, né, o transplante de medula óssea. O que é esse transplante? Explica pra gente como ele pode ajudar no tratamento, né, da leucemia. Tendo em vista que em algumas doenças hematológicas
por exemplo, a leucemia, né, as leucemias e outros não hematológicos também, né, existe uma disfunção, uma desorganização nessa fábrica do sangue que é a medula óssea. O transplante de medula visa substituir essa medula óssea doente por células sadias, né, então é esse o objetivo, né, uma substituição de um tecido que não está com funcionamento adequado, que está doente, está insuficiente, para uma medula sadia, né, então essa é a proposta do transplante de medula óssea. Certo. 8h25, hoje Espaço Santa Casa com a doutora Sabrina Saraiva Mangolin, ela que é hematologista. Hoje nós estamos falando da leucemia em mais uma ação do Fevereiro Laranja para alertar a população sobre riscos, sintomas. A doutora já disse os sintomas, um grupo específico, mas aí também já falamos que é possível cura, é possível tratamento, e o detalhe é que o tratamento ele é feito na rede municipal, na rede normal ali, ele é acessível. A Santa Casa faz o acompanhamento aqui, doutor? O acompanhamento sim, mas o tratamento a gente ainda precisa de das leucemias agudas especialmente, sim, né? A gente não tem, dentro da Santa Casa a gente tem um suporte, mas o tratamento inicial é referenciado porque existem especificidades, né? Mas esse segmento a gente tem toda a condição de fazer aqui na nossa cidade. Então, mas agora vamos falar então porque a maioria das doenças, ou então os sintomas de doença, né, eles são provocados por algum estilo de vida, por alguma coisa, né, que acabam levando a essa situação, na sua maioria. Tem um estilo de vida que influencia nesse risco da leucemia? Tem alguma forma da pessoa que está nos ouvindo agora falar, não, eu tenho como me prevenir? A gente quanto mais saudável a gente se mantém, isso é bom como um todo, né? Então a gente previne várias condições que poderiam ser agravantes, né? A leucemia aguda é uma doença que tem um pico de manifestação em pacientes jovens, né? Como eu falei, é a neoplasia mais comum na infância. A gente fala da leucemia linfóide aguda, esse subtipo é o mais comum das neoplasias na infância, e a gente tem também um pico de incidência em torno de 20 a 30 anos, né? Então são pessoas jovens que em geral não têm manifestações, não têm exposições muito importantes na vida, né? Mas, então, prevenção imediata, não existe um causador específico direto à leucemia aguda, tá? Nem a crônica, né? O que a gente sabe é que é um conjunto de fatores. Então, a gente sempre recomenda, né, uma orientação para a vida, né, da cidadania como um todo, né? Quanto melhor o estilo de vida em relação a cigarro, evitar cigarro, excesso de bebida alcoólica, evitar o sedentarismo. Então, isso tudo só favorece, inclusive, ao tratamento, né? No caso da leucemia aguda, não especificamente ao aparecimento dela em si, mas sim a condição de tratar e ficar bem pós, né, esse processo de tratamento. Sim, sim, doutora. Então reforça a importância, né, do Fevereiro Laranja, como a população pode ajudar nessa causa. Claro, o Fevereiro Laranja vem aí para alertar, realmente sensibilizar, né, para a gente entender um pouco mais das leucemias, desmistificar muitos do que vem envolvido sobre isso, né. É uma doença que tem um fator aí, um subtipo realmente mais grave, mas que a gente tem condição de tratar e recuperar, né, essa vida saudável. E lembrar que dentro das leucemias a gente tem a possibilidade de tratamento com o transplante de medula óssea, né? E para isso, aqueles que estejam aptos, tenham boa saúde e que tem uma série de condições que a gente precisa acompanhar, são necessárias para serem doadores, né? Mas aqueles que possam ser doadores, que o façam, né? Que é um ato de realmente de entrega para o próximo, que promove cura, né? E promove um bem-estar aí muito importante para aqueles que realmente precisam e dependem de um doador. Tá? A doação, para se tornar doador, é o mesmo trâmite relacionado a uma doação de sangue, na verdade. Então, a gente faz essa captação nos bancos de sangue, né, na doação. E aí, uma vez sendo compatível, tem todo um processo que se segue até que essa doação realmente aconteça. É simples, então? É simples. Ser doador é simples, mas tendo a responsabilidade, entendendo que quando a gente se coloca para ser um doador, a gente está disposto a passar por esse processo. Porque também é muito triste localizar um doador e, de repente, ele recuar no meio do processo, né? Então, a responsabilidade de se colocar ali, tem que entender todo o processo, a disponibilidade realmente de chegar até o final, né? E participar desse tratamento de alguém que está precisando. Então, está aí, nosso bate-papo muito gostoso com a Sabrina. Muito obrigado, viu, doutora, pela participação. Obrigada.